Fala pessoal, bom, aqui quem fala é o Sérgio. O Pitaco do Sérgio de hoje é sobre a janela de reforços do Grêmio. O que esperar dessas contratações e quais ainda podem vir. Pessoal, primeiramente eu quero dizer para vocês sobre esse pacotão de reforços que a diretoria nos prometeu, o Renato Portaluppi, nos prometeu que seriam 4 jogadores que chegariam para agregar o grupo. E até o momento confirmado está Duqueiroz, que vem por empréstimos do Zenit, e também o Diego Costa. Mais tarde eu volto a falar sobre o Diego Costa, mas eu vejo uma janela espelhada à janela da metade do ano, onde o Grêmio passou muito tempo sondando, e nos últimos dias da janela eles acabaram apresentando um pacote de reforços. Eu vou lembrar aqui alguns, talvez eu esqueça um ou outro, mas nesses últimos dias de encerramento da janela do meio do ano, chegaram JP Galvão, Rodrigo Eli, chegou o Bessosi e também veio o Luan. Como o tempo passou e nós já estamos em fevereiro de 2024, o tempo mostrou que esses jogadores foram insuficientes. Por quê? Porque não teve planejamento, pessoal. A janela foi se fechando, o círculo foi se fechando, o Grêmio foi ficando sem saída, sem opções de jogadores e acabou trazendo esses jogadores para apenas satisfazer a torcida. Não veio ninguém com convicção da diretoria. O que acabou que nenhum desses reforços da janela passada agregaram o clube em nada. Um pouco antes tinha vindo o YouTube, que já saiu, foi lá para o Cerro Porteño e já não encontra-se mais no Grêmio. Então, nenhum desses jogadores que eu citei para vocês, que foi contratado às pressas, não teve planejamento. O Brum, que pode dizer que teve planejamento, que ficaram observando o mercado, só observa o Antônio Brum. Então, não teve planejamento porque nenhum desses atletas acabou agregando em nada para o Grêmio. A similaridade que eu vejo é que nós estamos também chegando numa final de janela, poucas opções, pessoal. Olha como se repete a mesma coisa que aconteceu ano passado, certo? Poucas opções e acaba contratando às pressas e de qualquer maneira. Não é um projeto que foi elaborado, aquele jogador que foi buscado do início ao fim, o plano A que foi negociado e foi concretizada a negociação. Não, pessoal. O Grêmio está mais uma vez contratando para tapar buraco e para, como prometeram para a torcida que ia ter o pacotão de reforços só para apresentar nomes. Certo? Dito isto, eu quero falar sobre o Diego Costa. Diego Costa não é um mau jogador. Ao contrário, é um excelente jogador. Mas o problema de nós, torcedores, recebermos o nome de Diego Costa é como foi vendido, como seria o novo camisa 9 do Grêmio para essa temporada 2024. Nos foi vendido que seria um jogador de altíssimo nível, um jogador extra classe, um jogador, entre aspas, que seria o substituto do Suárez, que é uma coisa impossível. Então, se você apresenta o Diego Costa no início do ano como uma opção, beleza, é ótimo. É um bom jogador, ele tem história na Europa, jogou em grandes clubes, tem grandes títulos, grandes conquistas, é um cara brigador. Essa escolha do Diego Costa para o Grêmio tá tão errada que é capaz de dar certo, porque tem tudo para dar certo, porque o Diego Costa tem a cara do Grêmio, pessoal. O que nos foi vendido é que nós iríamos contratar um jogador de alto nível, blá, 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 o Diego Costa mas nos passou a impressão que seria um jogador que estaria
uma fase da carreira um pouco diferente da do Diego Costa. Então, essa é a frustração da torcida. Essa é a frustração da torcida, a frustração que a torcida tem é um sentimento que nós fomos enganados, tá? Prometeram uma coisa, trouxeram outra. Exatamente como a janela passada. Exatamente como a janela passada. A janela passada se provou por si só que foi insuficiente. Mais uma vez, o Antônio Brum prolonga contratações, não consegue fechar com os jogadores plano A, plano B, plano C, acaba que tendo que o Renato Portaluppi pegar e assumir uma função que não é dele, que é de vice-presidente de futebol, conversar com os jogadores, mostrar o projeto do Grêmio, convencer jogadores a jogar no Grêmio, pessoal. Nós voltamos ao ciclo de dependência de Renato Portaluppi. O Grêmio é um clube de uma pessoa hoje, Renato Portaluppi, e é um ciclo que já se mostrou que não é saudável para o clube. Por quê? Porque no ano que nós caímos em 2021, nós tínhamos o Renato Portaluppi por um longo período dirigindo e comandando o Grêmio e fazendo funções extras que não eram somente de treinador. Ele saiu, fez muita falta. E nós novamente estamos repetindo o erro, tá? Nós estamos repetindo o erro de ser dependentes de Renato Portaluppi. Pois se essas contratações se mostrarem insuficientes, o mínimo que deve acontecer no Grêmio é que Antônio Brum peça o chapéu e deixe seu cargo para quem tenha mais competência que ele. Beleza? Um abraço.